Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. O meu nome é Beatriz Gomes. Está presente aqui comigo a Luísa de Freitas. O nosso podcast é o Pode Sim, Pode Não, o Direito e a Ética, com o tema Os Limites da Publicidade na Advocacia. E o nosso assunto hoje é permitido fazer publicidade na advocacia? Eu irei falar um pouco sobre esse tema. O serviço profissional do advogado é um bem de consumo e, para ser consumido, há de ser divulgado. Todavia, a advocacia não é uma atividade mercantil e sua divulgação, por consequência, não deve possuir nenhum traço mercantilista. Assim, é importante observarmos o que prevê no Estatuto da Ordem e dos Advogados do Brasil. É a Lei Federal número 8.906, do ano 1994, do Código de Ética e Disciplina da OAB, Resolução número 02/2015, e o provimento número 205 de 2021, tendo em vista a relevância deste tema para a atuação do profissional. Diante disso, é necessário compreender que quaisquer tipo de divulgação precisam visar a discrição e sobriedade em contraste daquilo que não pode fazer, que é a mercantilização e a captação. Sendo assim, trataremos da temática da publicidade na advocacia, que é das mais pertinentes na ética do advogado, pelo que merece alguns reflexos prévios. Para isso, abordaremos as regulamentações da publicidade na advocacia e o que prevê o Código de Ética, o Estatuto e a Resolução que já mencionei. O Código de Ética e Disciplina da OAB, o CED, ele não adota o vocabulário propaganda, que traz em si forte conotação mercantilista. Em todas as fontes de regulamentação que já citamos, é usado o termo publicidade. De acordo com o primeiro artigo da resolução, é sim permitido o marketing jurídico, desde que exercido de forma compatível com os preceitos éticos e respeitadas as limitações impostas pelo Estatuto da Advocacia, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina pelo provimento. Ademais, a publicidade profissional ela deve ser de caráter meramente informativo e primar pela descrição e sobriedade. Não podemos configurar captação de clientes ou mercantilização da profissão. Para tanto, são vedadas referências diretas e indiretas. Há valores de honorários, por exemplo, como forma de captação de cliente, divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar dano ao público de maneira geral. Utilização do vocabulário de autoengrandecimento ou de comparação, distribuição de brindes, cartões de visitas, etc., em locais públicos, por exemplo. Sendo assim, é possível entender com maior clareza que a publicidade profissional no meio advocatício ela deve ser feita de maneira sóbria, discreta e informativa. A divulgação que, sem ostentação, torna o público o perfil profissional e as informações atinentes ao exercício profissional. Paulo Lobo ele pondera que a publicidade não pode adotar a ética empresarial, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos. No Brasil, assume contornos próprios mais adequados a uma profissão que deseja preservar-se em dignidade e respeito popular. O serviço profissional não é uma mercadoria que se oferta à aquisição dos consumidores. É vedado ao advogado utilizar-se dos meios comuns de publicidade mercantil. Sendo assim, seguiremos com outras questões de grande relevância. Trataremos agora sobre as formas e os tipos de publicidade pertinentes aos operadores do direito. Eu irei fazer algumas perguntas
e a Luísa irá responder essas perguntas. Então, Luísa, por qual motivo a publicidade, sendo ela por meio de anúncio de advogado em calendários, caracteriza publicidade imoderada? E quais os artigos que justificam essa publicidade moderada? Então, isso caracteriza a publicidade moderada, né? Já que ocorre a captação de causas e clientes, confeição mercantilista e dissimulada concorrência desleal, o que está previsto no Código de Ética e Disciplina e também no provimento número 205 de 2021 no Conselho Federal da OAB. Quando se considera a prática de publicidade imoderada e aonde se encontra a proibição dessas publicidades? Essa publicidade ocorre quando o advogado manda estampar seu nome e demais dados em objetos estranhos à advocacia, como chaveiros, calendários, lápis, etc. Na publicidade, tem alguns meios que são permitidos aos advogados de utilizarem, sendo chamados de meios lícitos. Quais são eles? Esses meios lícitos estão previstos no Código de Ética e Disciplina, sendo eles a lista de telefones, número da inscrição, endereços de escritório, telefones, meios de contatos e especialidade do exercício profissional, a placa de identificação do escritório e a utilização de expressão assessoria jurídica ou advogados consultores, devendo estar acompanhada do nome do profissional ou de sociedade de advogados e da inscrição da OAB. É regular o uso da expressão advocacia? Sendo assim, o que é preciso constar para o exercício da advocacia unipessoal? Para o exercício da advocacia unipessoal, é suficiente o registro profissional da OAB, conforme está previsto no artigo 8 do Estatuto da OAB. O brasão da República, em cartão de visita de advogado, é um dos símbolos dos advogados que estão previstos no artigo 13, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Quando esses símbolos podem ser utilizados? Então, a utilização do brasão da República só é admissível aos órgãos vinculados à administração pública federal, configurando-se infração ética a utilização desses signos em cartão profissional de advogado. A balança ela é um símbolo tradicional da advocacia. Quando e como é permitido o uso da balança? É permitido o uso da balança quando atende os critérios de moderação e sobriedade, preservando o prestígio da profissão. O cartão de visita é a apresentação do advogado. Portanto, ele deve ser sóbrio, elegante, informativo e sem espalhafato. Sendo assim, o que deve conter nesses cartões de visita? O cartão de visita do advogado deve o nome do profissional, título de advogado, sua inscrição na OAB, fax e e-mail. Além disso, somente os ramos do direito em que atua. O uso da logotipo pelo advogado em sua publicidade é meramente informativo, devendo conter descrição e moderação, sendo permitido o uso dessa logotipo como um símbolo representado apenas por uma ou várias letras, para servir apenas como identificação do advogado, desde que usada de forma discreta e moderada, conforme está previsto em lei. O que seria proibição nesse logotipo? É vedado o uso do logotipo que induz a existência de sociedade de advogados quando ela não está inscrita na seccional da OAB. É ético um advogado criar um site com opinião virtual como forma de divulgação? Sim, e é uma das principais formas de prospecção, uma vez que as redes sociais não pertencem ao usuário. Diferentemente, o site garante a não obstrução do perfil por moderação da rede. É vedado o advogado patrocinar ou apoiar esportistas profissionais brasileiros? Não é vedado, mas é vedado estampar no uniforme utilizado nas competições qualquer referência ao nome do advogado ou ao escritório patrocinador,
já que é publicidade moderada e pode ser considerada captação de causas e clientes. O advogado ou escritório de advocacia pode promover atividades esportivas. O que é vedado é o uso dos seus nomes no uniforme, faixas, cartazes, etc. Então, resume para a gente o pode sim, pode não? Então, pode sim, na publicidade de conteúdos jurídicos, como gravar sustentação oral, tirar suas fotos da atuação, fazer lives e vídeos em quaisquer redes sociais, publicidade ativa ou passiva, desde que não seja incluída a mercantilização ou captação de clientela, envio de mala direta, física ou eletrônica, fazer grupos de WhatsApp ou Telegram, uso de propagandas do Google. Agora vamos para o pode não. Informações que induzam a erro ou causar danos ao cliente, utilização de orações ou expressões persuasivas, autoengrandecimento ou comparação, distribuições de brindes ou apresentações de serviços de maneira indiscriminada, pagamento ou patrocínio para aparição em ranking, prêmios ou horárias, pagamento ou patrocínio para aparição em ranking, prêmios ou honrárias, divulgação de casos concretos ou apresentação de resultados, compartilhar fotos de sentença e resultados precedentes, referência direta ou indireta de honorários, anúncio de especialidade sem título, publicação com informação das dimensões ou estrutura física do escritório, induzir ou incentivar o litígio, chamar para consulta ou ações e ostentação na publicidade. Então, só para a gente fechar o assunto, como poderia ser feita a prospecção? As dicas abaixo são da professora Lorena Vitório, formada em Direito, mestre pela Univale e digital influencer na área. Definir o seu nicho, definir a sua persona nas redes sociais, criar o conteúdo de acordo com a temática da persona, vender transformação, não produto, definir uma linha editorial, ir atrás de onde o seu cliente está, alinhar a sua linguagem com o seu público-alvo, fazer parcerias, fazer um bom serviço, tal como um bom marketing, conhecer as suas habilidades e explorar cada uma delas de acordo com a sua essência e inspire. Agradeço a presença da Luísa e agradeço a todos que nos assistiram até aqui e até a próxima.